Vamos dar início agora à nossa segunda doença, que é a adenite streptocócica equina, ou adenite equina, que foi até, né, que é ainda conhecida como garrotilho, um nome bastante popular. Então, o garrotilho, diferentemente da anemia infecciosa, é uma doença contagiosa aguda, bacteriana, caracterizada por uma inflamação mucopurulenta. Então, aqui uma coisa que a gente precisa lembrar é justamente o surgimento dessa característica, né, dessas lesões purulentas, principalmente nas vias aéreas superiores dos animais infectados. Então, formam-se abscessos, esses abscessos ricos em material caseoso, que, dependendo da situação, vai atingindo os linfonodos ou outras estruturas anatômicas da região da face, da cabeça do animal, e vindo depois a fistular. Então, esse material é liberado no ambiente e ali torna-se uma excelente fonte de infecção para outros animais. Então, o patógeno, o agente causador dessa infecção, é o Streptococcus equi, subespécie equi. Então, Streptococcus equi. Ele chega às vias aéreas por inalação, então pode chegar também por via oral, mas principalmente por inalação. Está presente ali naquele criatório e vai ser transmitido de um animal a outro, principalmente pela formação dos aerosóis. Contamina as instalações, o próprio alimento, a água, e a partir dali ele pode chegar a um animal susceptível. Então, uma vez que ocorre essa chegada, essa entrada, essa infecção, essa bactéria ela possui uma proteína de superfície muito importante chamada proteína M, e ela vai ser importante para a realização dessa agregação, dessa ligação, adesão do Streptococcus equi com a mucosa do cavalo susceptível. Então, vai haver essa aderência no epitélio nasal e da orofaringe, e a partir de então, a partir dessa aderência, o Streptococcus equi vai invadir o tecido, dando origem a uma série de questões, de dinâmicas patogênicas, que vão coincidir com o surgimento dos sinais clínicos. Além do mais, essa proteína e a própria cápsula que o Streptococcus equi possui vai executar uma função importante de proteção contra a fagocitose. Então, eles vão até ser fagocitados, macrófagos vão chegar naquele momento e vão realizar fagocitose. Mas a digestão enzimática, a formação do fagolisossomo e a digestão enzimática dentro daquele fagócito não vai poder acontecer, justamente por causa da presença e da atuação da proteína M. Então, a bactéria vai continuar viva, bacaninha ali dentro do fagócito, se replicando inclusive e se espalhando. Então, esse é outro mecanismo de resistência importante. A partir do momento em que ela invade a mucosa, ocorre fagocitose, vai acontecer o mesmo mecanismo de sempre. Os fagócitos vão drenar, vão levar esse invasor até aquela cadeia linfática daquela região. No caso aqui, como a entrada foi pelo nariz ou pela boca, os linfonodos regionais para onde a bactéria vai ser levada são justamente esses aqui da região da cabeça. Então, submandibulares, parotídeos, assim por diante. Então, uma vez localizado nesses linfonodos, a bactéria continua se multiplicando, não é destruída, como a gente já pôde ver, E aí, esse processo de replicação e de destruição tecidual vai formando esse conteúdo purulento, que vai dar origem às lesões mais adiante. Então, aqui nós temos uma lâmina, uma imagem de uma lâmina do Streptococcus. Nós podemos ver a estrutura clássica que todo Streptococcus produz, que é esse formato de coco, gram positivo, como nós podemos observar na imagem, e assumindo essa posição de colar, como se fosse um rosário. Diferente, por exemplo, dos Streptococcus, que se comportam como caixas. Então, todos os equinos eles podem ser também infectados aqui. Não tem uma predileção por idade ou por sexo. Porém, é mais comum em animais com até 2 anos de idade. Cavalos afetados podem adquirir imunidade, embora se tenha muito relato de animais que
adquiriram a infecção, conseguiram debelar e depois vieram a se infectar novamente. Então, embora a maioria deles fique imune, né, em alguns casos, nada impede que eles possam se infectar novamente. Éguas imunes conferem imunidade passiva aos potros até os 3 meses de idade. Então, isso é importante, não é? Então, o aleitamento, né, o fornecimento de colostro e leite, promove uma proteção desses animais mais jovens por até 3 meses, que é justamente esse período, né, em que eles estão recebendo a alimentação, a imunidade passiva. Quando nós falamos em transmissão, como nós falamos também em relação ao mecanismo como a bactéria chega até o ambiente, né, nós podemos observar que ela pode ser transmitida por contato direto ou também por contato indireto. As mãos do tratador, instrumentais que também possam ser usados de maneira coletiva, o próprio contágio no estábulo, né, que vai sendo contaminado ali onde aquela secreção purulenta cair, e se caracteriza por essa alta contagiosidade. Então, o Streptococcus é extremamente contagioso, passa muito facilmente. Desse modo, não é? A doença se comporta também como zoonose, então isso é importante até na própria manipulação desses animais e desse conteúdo dos animais infectados. É muito importante que se tenha sempre em mente, né, a utilização de EPIs. E outras espécies também, como o cão doméstico, pode ser acometido. Então não podemos esquecer dessa correta manipulação desse conteúdo desses animais infectados, né? Porque excepcionalmente, podem surgir casos humanos também. Secreções nasais e abscesso são justamente aquele conteúdo, aqueles espécimes biológicos onde nós teremos a maior presença de bactérias na sua forma vegetativa e transmissível. Pode ser transmitido também através da amamentação, passando das éguas para os potros, causando essa mamite purulenta, ou vice-versa, né, dos potros para as éguas, por via ascendente. Assim como alimentos, a água, a cama, tudo aquilo que estiver contaminado com essa secreção. Até os insetos aqui também, de uma maneira mecânica, participam dessa forma de transmissão, não é? Então, veja bem, ainda sobre transmissão, a literatura ela diz que 20% dos animais que estão convalescendo ou recuperados ainda apresentam o patógeno na secreção nasal. Então, você observa que esse animal, embora entrando em um período de convalescença, ele ainda é um difusor. Por isso que é tão importante essa segregação, essa separação desses animais infectados, né? Para que ele evite que ele esteja ali naquele ambiente sendo um disseminador e originando novos casos. Fatores importantes também na manifestação, como estresse, o próprio estresse de transporte, excesso de carga de trabalho, que nós sabemos que muitos animais são submetidos, a presença de outras infecções virais, inclusive, parasitismo exacerbado, né? Tudo que possa, de certa forma, causar uma diminuição no sistema imunológico desse animal, pode favorecer também, né, o surgimento da doença. Ou aquelas infecções que estão latentes, né, podem se aproveitar dessa fraqueza, digamos assim, para se manifestarem. Em resumo, do que a gente vem comentando até o momento, nós temos a patogenia, uma esquematização da patogenia, onde nós temos inicialmente a adesão, a chegada, não é, a infecção, a adesão à mucosa, graças àquela proteína M que nós tínhamos comentado, chegada aos linfonodos regionais, formação dos abscessos por destruição e necrose tecidual nesses locais. Esse abscesso ele vai evoluindo, né, parecido muito com linfadenite caseosa, né, o princípio é o mesmo, até chegar o momento em que ele vai fistular, se você deixar. E aí esse conteúdo, essa supuração, esse conteúdo purulento extremamente infectivo, vai contaminar o ambiente, né? E aí dá-se início então ao novo ciclo em um outro animal que venha entrar em contato com esse conteúdo. Os sinais clínicos, eles geralmente são febre, então esse animal ele vai ter febre alta, anorexia, porque são sinais comuns, né, sistemas que sempre aparecem, depressão, corrimento nasal seroso, e aí depois, com o passar dos dias, esse conteúdo translúcido
ele vai se tornando amarelado, chegando a purulento, né? Muco purulento, com a evolução da doença, não é? E também com a participação de outros agentes oportunistas que estejam ali naquele momento também no trato respiratório desse animal. A descarga nasal geralmente acontece dos dois lados, é bilateral, e ela, em consequência da compressão da faringe ou da laringe, o animal também pode ter tosse, porque você pode observar, né, que todas as estruturas da região da cabeça do animal vão ficar comprometidas. É uma infecção bem assim, restrita ao trato respiratório superior. Então vai ter tosse, vai ter essa descarga, esse conteúdo. À medida que ele faz, que ele tosse, ele também externa grande quantidade de conteúdo purulento, infectivo, como a gente falou. O animal apresenta dor na região da faringe e mantém a cabeça baixa e estendida como uma tentativa de alívio, né? de aliviar um pouco aquele desconforto e também de respirar melhor. Conforme nós podemos ver nas imagens aqui. Não é? Então, nos dois casos, esse animal apresenta essa descarga nasal purulenta, bem expressiva, não é? Que caracteriza a doença. Também pode surgir conjuntivite purulenta, em alguns casos, né? Até porque existe uma comunicação entre os seios nasais e o conduto lacrimal, a região nasal dos animais, então por ali também pode haver, né, essa secreção, a presença dessa secreção purulenta. Envolvimento dos linfonodos regionais, como falamos, que se encontram inicialmente firmes, e aí, à medida que essa lesão vai amadurecendo, eles vão se tornando mais amolecidos e aumentados de tamanho, porque aquele conteúdo purulento ele vai se tornando cada vez mais presente ali, né? A pressão aumenta naquele abscesso, até que chegar um momento em que ele vai romper, vai fistular. Aqui, essa imagem, você observa claramente o animal com comprometimento da região da cabeça, né, dos linfonodos ali, um inchaço bem expressivo, ali próximo à região da bolsa gutural. Aumento dos linfonodos, lesões nas mucosas podem aparecer também, que vai impedir a mastigação e o movimento de deglutição e de respiração do animal, como já falamos. Inclusive, em alguns casos, esses animais eles podem até ter morte por asfixia. Então, ali fica, né, um processo tão destrutivo que pode levar o animal a asfixiar e morrer. A partir de 10 dias, aproximadamente, ocorre a ruptura dos abscessos com descarga desse conteúdo no meio externo. Então, desde do surgimento das primeiras lesões, 10 dias após seria mais ou menos o tempo que leva naturalmente para que esses abscessos amadureçam. Lógico que tem algumas estratégias que os médicos veterinários podem utilizar para acelerar esse processo, principalmente quando se deseja ter um controle dessa fistulação para evitar que o conteúdo contamine o ambiente. Então aqui nós já temos nessas imagens animais que tiveram essa fistulação espontânea. Então você observa que as lesões, né, elas podem surgir e aí, se não tratadas, podem dar origem a problemas secundários, né, como miíase e outras questões, infecções secundárias bem mais graves e extensas. Mais um animal que tem, né, o acúmulo, como a gente pode ver aqui, de conteúdo purulento na bolsa gutural, que é aquela estrutura que está aqui próxima ao arco mandibular, né, do animal. E aí ela vai fistular também, quando há a presença desse conteúdo purulento nesse local. E por fim, nós chegamos à questão do diagnóstico, que vai se basear primeiro nos sinais clínicos, que são, apesar de não serem patognomônicos, mas são muito característicos. Não podemos esquecer que também existem outras doenças bacterianas, o próprio mormo, né, que podem causar lesões semelhantes, então é importante que se esteja atento também a esse diagnóstico diferencial. E a demonstração da bactéria presente naquele conteúdo, naquela descarga que for liberada. Então, pode ser feitas lâminas a partir desse material e, através da coloração de Gram, vai ser possível a observação dos cocos gram-positivos, principalmente assumindo aquele formato de colar, não é? O exame radiológico é outra ferramenta importante, porque você consegue demonstrar o aumento do tamanho dos linfonodos, né, através dele. Pode ser um auxiliar no diagnóstico. E a confirmação ela é feita através da cultura. Então se utiliza um meio básico, H-sangue, e coleta-se um pouco daquela secreção, daquele conteúdo, né? E é feita a semeadura em H-sangue, onde, após alguns dias de incubação, a 37 graus, se observa a presença do Streptococcus equi, subespécie equi.
Lógico, né? Vão ter que ser feitos vários testes, começando por coloração de Gram, provas bioquímicas, para que você chegue, então, à espécie em questão. Em relação às medidas de controle, como nós vimos, os portadores são os grandes vilões, entre aspas, da história. São os grandes responsáveis pela presença da doença ali, fontes de infecção. Então, tem que ocorrer um isolamento de no mínimo 5 semanas, né, para que você consiga tratar desse animal adequadamente, né, e debelar e retirar, inativar o agente ali daquele local. Limpar e desinfectar adequadamente os estábulos. Muito cuidado com essa questão de negligência com essa limpeza rotineira dos estábulos e principalmente a desinfecção nesse caso aqui. Porque se você separa o animal e trata, mas deixa o ambiente contaminado com aquela secreção, você não fez nada. Novos casos vão aparecer. Então é importante remover aquela matéria orgânica que esteja ali presente. Realiza como é que eu posso dizer? A utilização de desinfetantes, né? Você pode usar vários desinfetantes presentes no mercado. Pode utilizar, inclusive, vassoura de fogo, né? Para também auxiliar nessa desinfecção. Utilizar cal virgem, que vai ajudar bastante na inativação bacteriana. Né? São uma série de medidas de higiene que vão possibilitar livrar aquela estrutura, aquele ambiente da presença da bactéria. Em relação ao tratamento no animal, se utiliza antibióticos logo no início. Então, quanto antes a realização, né, a aplicação desses antibióticos, mais cedo você consegue vencer a infecção. Se tendo muito cuidado com o antibiótico de escolha. É importante que, se possível, se faça um teste de resistência aliado ao isolamento. Se for possível, né, coleta o material, manda para o laboratório para fazer isolamento e também já pede para fazer antibiograma, porque aí você vai utilizar um antibiótico realmente efetivo. Tem-se notado que a maioria dos Streptococcus equi, subespécie equi, são sensíveis a sulfonamidas, mas tem certa resistência para streptomicina, tetraciclina, gentamicina, e nós sabemos que isso é usado com muita rotina na medicina veterinária, principalmente, né, quem cuida de equídeos. Então é importante a realização desse teste de resistência antes do início do protocolo terapêutico. Pode ser feito tratamento com calor, como nós falamos. Então essas lesões elas podem ser aquecidas, né, com água morna, enfim, para que acelere-se o processo de maturação, consequentemente você consiga drenar esses abscessos mais cedo, né, e aliviar essa situação daquele animal. E também evitar que o ambiente seja contaminado. Depois que ocorrer essa drenagem, a aplicação de solução de iodo no interior dessa lesão, até para que outras infecções secundárias não aconteçam, que reste, né, colônias, que restem bactérias ali dentro, que possam dar início ou continuidade àquele processo infeccioso. Temos também a possibilidade da utilização de vacinas inativadas com unidades da proteína M. Ou também temos no mercado bacterinas do próprio corpo celular inteiro do Streptococcus equi. São vacinas que atuam de formas diferentes, mas que ambas podem promover a redução de até 50% na morbidade. Então é interessante, é uma ferramenta interessante, disponível para a utilização. A vacinação, o protocolo estabelecido, ele se baseia na vacinação a partir dos 3 a 4 meses de idade, porque, né, lembrando, não é? Seria o período em que esses animais estão recebendo a imunidade passiva via leite. E aí, quando ocorre o desmame, automaticamente essa imunidade cai, e aí é um momento ideal para a realização dessa primovacinação. E, logicamente, depois de seis meses, né, você faz uma dose de reforço dessa primovacinação. Após isso, fica sendo realizado um reforço anual para que o animal ele sempre mantenha o status imunitário, né, a taxa, o título de anticorpos em um nível adequado.